Aí entrou lá, Davi. Já? Tá. Em qualquer momento a gente entra. Estou procurando aqui. Tá. Achei. Que pressa não, entrou só um. Mas agora que entra vários. Deixa eu compartilhar lá primeiro. Poxa, no celular eu estou meio perdido. A página? Acho. Eu vou compartilhar, deixa que eu compartilhe aqui. Achei. Show. Bora? Espera aí. Tá. Só compartilhar. Tá. Dá boa noite aí. Boa noite aí. Ó, tá saindo a voz, hein? Bom, Léo, vamos começar. Já tem 10 pessoas. Beleza. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês para debater um pouco sobre o Espiritismo. E o tema hoje é um tema importante. Vamos, antes de falar um pouquinho sobre o tema, vamos fazer a leitura de uma página e, em seguida, o Leonardo Rocha, irá proferir uma rápida oração, uma prece para nós. Então, o trecho que eu escolhi é um trecho de Mateus, capítulo 23, versículos 25 a 28. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o corpo e o prato,
e estás por dentro cheios de rapina e impurezas. Fazei os cegos, limpai primeiramente o interior do corpo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridão. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidades. Léo, por favor, vamos para a oração inicial. Então, meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos fechar nossos olhos e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em busca de ouvir esclarecimentos dessa boa nova que o Senhor Jesus nos trouxe para dar o nosso norte, para seguirmos firmes. Agradecemos, Pai, por tudo, pelo dia de vida, pelo alimento, pela oportunidade de trabalhar. Que o Senhor abençoe a cada um que esteja ouvindo esta mensagem, que possa tocar o seu coração e esclarecer os porvires que esta doutrina esclarece do Evangelho que o Senhor nos ofereceu através do Mestre Jesus. Esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus. E graças a Deus. Então, a gente tem um tema importante hoje, ataques espirituais, né? Essa terminologia ela não é muito comum nas obras básicas, mas a gente percebe, né, pelo assim que o que estudamos, que os ataques espirituais eles estão muito associados às influenciações espirituais. E aí, de certa forma, a gente tem essa influenciação muito bem documentada, muito bem estudada por Kardec. A gente tem a clássica questão 959, né, quando Kardec pergunta aos espíritos sobre a influência dos espíritos no pensamento e nas nossas vidas, e os espíritos são categóricos em afirmar que ela é realmente muito intensa, a ponto de ser eles que dirigem as nossas vidas, né? É uma questão clássica, onde existe uma reflexão muito importante, e essa repetição, essa reflexão, ela pode acabar se estendendo por diversos temas, mas, de certa forma, eu entendo que os ataques espirituais, de alguma forma, está ligado à questão da influenciação espiritual, está associado também à questão da sintonia, que é muito trabalhado dentro da doutrina espírita. E aí eu pergunto ao meu amigo Léo, meu companheiro, né, sobre os ataques espirituais. O que você trouxe para nós, Léo, sobre esses ataques espirituais, sobre essa temática que a gente está levantando aqui? Você pode dizer para nós alguma coisa? Sim, claro. Esse assunto tem que ser bem abordado mesmo, porque é de comum, né? Eu busquei, o Davi trouxe essas referências aí, mas eu busquei no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 5, onde ele fala, essa passagem fala do obcecado de Gádara, onde Jesus, quando saía do mar, e junto com os seus apóstolos,
e veio de encontro ele um jovem, né, que estava obsidiado. E esse homem se deparou com Jesus e falou assim, dando um grito para Jesus, falou assim: que tens tu comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Eu te escuro por Deus que não me atormente. Ele indagou Jesus, né? E Jesus, conversando com ele, repele esses espíritos que estavam obsidiando esse jovem. E no diálogo, Jesus pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele responde: Legião, este é meu nome, porque somos muitos. Ou seja, existia grandes influências naquele homem, naquele momento. E Jesus, com seu magnetismo, seu poder de cura, de perfeição, pôde ver, além do corpo físico, que existia influências exteriores, espirituais, que, de certa forma, manipulavam ele, dirigiam, conduziam através dessa obsessão. E logo depois que os espíritos saíram, o jovem foi liberto e foi espalhar para todos o que havia acontecido. Então, a obsessão é muito comum. No Livro dos Médiuns, no capítulo 23, no item 237, o Kardec fala que a obsessão é comum na nossa humanidade. Por quê? Nessa condição que existe o nosso globo, a imperfeição espiritual do nosso planeta, né? O que tange a maioria desse mundo em que vivemos, atraímos espíritos ignorantes que se felicitam com o mal do próximo. E por isso que o Kardec já abordou bastante nesse livro dos médiuns sobre isso, dessa obsessão, desses domínios, dessa influenciação dos espíritos sobre nós. E esses espíritos inferiores que procuram dominar, porque os bons não impõem nenhum constrangimento, ou seja, na grande maioria das vezes, os bons se comprazem, né? Não se esforçam em melhorar-se e recebem essa influenciação de espíritos que ficam felizes em oportunizar a nossa vida. Davi, você falou sobre a Gênese? Léo, eu na verdade não falei não, mas vou falar, porque eu até coloquei aqui nos comentários que essa temática está presente praticamente em todos os livros da codificação, né? Kardec vai falar, não nessa terminologia, né? Nessa expressão, ataque espiritual, vai usar o termo obsessão, né? E realmente na Gênese, você tem no livro dos Médiuns, você já estava falando aí do capítulo 23, eu depois tenho algumas coisas para falar sobre o livro dos Médiuns, mas na Gênese que você perguntou, eu consegui pesquisar no capítulo 14, nos itens 45 e 46, que tem como temática obsessão e possessão. Kardec, ali, ele é muito categórico em trazer para nós que, primeira coisa que eu percebi logo no texto de Kardec, é que ele começa falando que esses processos obsessivos, essas influenciações ou essas perseguições espirituais, né, esses ataques espirituais, eles estão relacionados com os flagelos da humanidade, né, que a obsessão ele faz parte dos flagelos da humanidade, do mundo de provas e expiações, uma vez que os espíritos maus pululam em torno do nosso órgão. Então, isso fica muito claro. E outra coisa também que me chamou muita atenção no texto kardeciano é que a obsessão ela sempre tem a origem, ela tem como causa uma imperfeição moral. A imperfeição moral a origem, né, que provoca a gênese dessas perseguições.
aonde essa imperfeição moral dá ascendência ao espírito mal, uma vez que a obsessão é exatamente essa ação malévola de uma entidade, pode ser encarnada, nós temos a obsessão de encarnado para encarnado, né? Isso acontece com uma certa frequência, não só de desencarnado para encarnado, mas isso é uma outra questão, né? É um foco mais específico aí dessa temática. Então, a gente percebe que isso fica claro no texto lá da Gênesis, no capítulo 14, nesses 2 itens que eu falei, de que realmente esses processos obsessivos, eles se relacionam à moralidade do indivíduo e às brechas que isso ocasiona. E o interessante como é um capítulo sobre fluidos, ele vai falar da impregnação fluídica que esse tipo de acesso, de influenciação, de perseguição que ocorre, está presente, né? Está presente. Então, a pessoa fica impregnada com fluidos maléficos, né? Fica impregnada com fluidos perniciosos, que, de certa forma, neutraliza a ação de fluidos bons. Então, enquanto não se eliminar, se extinguir a causa, que é uma causa moral, né, como Kardec trouxe no texto, esse tipo de ação, ela sempre será suscetível. E no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que está lá no capítulo das preces, preces para os espíritos infelizes, né, os perseguidores. E no capítulo 28, no item 16, aonde ele usa uma metáfora que eu acho assim muito pertinente em relação à influenciação malévola do ponto de vista espiritual, que os espíritos maus, eles farejam, essa é a imagem, a figura que ele utiliza, né, que os espíritos maus farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Então, como você precisa manter a higienização, limpar, tomar o seu banho, fazer a sua higienização para manter o seu corpo íntegro, né, para que não haja feridas, para que não hajam elementos que vão prejudicar esse corpo, que vão adoentar esse corpo, o mesmo tem que ser feito em relação ao espírito. Você tem que também ter essa preocupação em deixar a sua alma limpa, límpida, dessas questões que maculam efetivamente a grandeza moral do indivíduo. Então, tem que se atacar essa questão aí, realmente, tomar esse cuidado para que, efetivamente, porque, assim, todos estamos sobre a influenciação, né? Isso aí é uma realidade, porque estamos num mundo de prova e expiação. É claro que a gente ainda não controla o nosso pensamento, não consegue mantê-lo, assim, num estado elevado, e a gente tem momentos de dificuldade. Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque em muitos desses processos, e André Luiz vai falar bastante disso, eles se dão de uma maneira muito sutil, né? A pessoa, às vezes, se não tiver atenção, nem percebe. E uma outra coisa também que está muito presente, André Luiz,
no livro Libertação, a gente tem vários exemplos, que esses ataques, eles geralmente ocorrem num momento de emancipação da alma, né? Um momento de emancipação natural da alma, que é durante o sono físico. E aí, às vezes a pessoa acorda no dia seguinte cansado, sem relaxar, exatamente porque quando ele saiu do corpo físico, encontra uma turma que lá já estava esperando eles. Hipnotizadores muito poderosos, que estudam no mundo espiritual, nas ombras inferiores, como as técnicas de hipnose, para que efetivamente possam exercer essa influenciação. Isso é uma coisa muito séria. A humanidade ainda não despertou para essa questão, né? A gente vê aí na mídia, não se fala, a gente vê na escola, fora do ambiente espírita, pouco se fala dessa influenciação espiritual. E isso acontece com a pessoa acreditando ou não, porque a gente está interagindo com os encarnados e com os desencarnados. Então, a gente tem várias questões aí bastante que podemos nos alongar, né? E essa questão realmente me chamou muita atenção lá no capítulo das preces, né? A comparação. Então, que a gente tem que tomar cuidado com o corpo, limpar ele direitinho, que a mosca consegue farejar a chaga, os espíritos perversos, né? Esses irmãos ainda que estão, porque estão nessa situação, né? Porque muitos deles não têm, são utilizados, o mesmo processo obsessivo que ele faz com o encarnado, muitas das vezes ele sofre no mundo espiritual, ele está sob domínio de um grupo ou de um espírito que tem um poder mental maior, que controla, que subjuga esses indivíduos. Eles têm medo. Parece que nas reuniões, né, falam, não, o meu chefe tem medo e tal. Aí, às vezes falta a esse espírito um pouco de espiritualização, né, de evangelho, e é isso, às vezes, que a gente leva para esses irmãos que chegam lá. Estou vendo aqui que a Lucimar deixou um comentário aqui, ó. Não podemos esquecer em qualquer ataque, sempre por nossa sintonia. Nós que damos a permissão. Léo, eu tinha uma coisa aqui escrita sobre sintonia. Eu pesquisei na questão 518, mas vou deixar para você falar um pouquinho. Eu já falei bastante. Que nada, não, tem toda a razão. Nós que damos permissão, né? Como a Lucimar falou, né? Lucimar Pinheiro. No livro de Divaldo Franco, Nas Fronteiras da Loucura, ele fala justamente esse remédio, que fala assim, o ser humano moralizado, ou aquele que se empenha, né, em se transformar em pessoa de bem, neutraliza naturalmente as investidas dos espíritos maus. Então, essas influências que recebemos, ela é neutralizada com o bem. É por isso que Kardec falou que, com a caridade, você praticando o bem, essa transformação nossa de cada dia, esses são os remédios que vão nos auxiliar, além de afastar influências inferiores e moralizar nosso caráter, que devemos todos buscar essa meta, né, de nos aperfeiçoar. E também olhando por uma ótica de que os espíritos inferiores, se formos buscar no passado, se alguém está lhe fazendo mal hoje, certamente você foi o algoz no passado. É porque a nossa visão é de hoje, né? A gente só vê essa personalidade hoje, mas sabemos que
o espírito é milenar, então existe diversas outras vidas. E por isso que esses débitos vão sendo cobrados, né? Porque nesse livro mesmo ele vem falando que desses ataques que no passado geralmente foram espíritos amigos ou familiares ou tiveram algum tipo de relacionamento afetivo e ocorreu alguma falha, né? Provavelmente dos que estão sofrendo nesse momento e está sendo cobrado justamente naquele fato ali. E tem uma obra do André Luiz, eu não me recordo, eu não sei se é esse que você falou, Davi, Ação e Reação, que fala sobre isso. Vou dever essa obra aí, que justamente era um caso de obsessão ostensiva, que o André Luiz, com seu mentor, tentou ajudar, mas o caso era muito profundo, e é muito mais além da vida existente. Que nesta vida, o personagem lá, ele estava sendo obsidiado, mas em outras passadas, ele era obsessor. E remontando o quebra-cabeça, cada vida um atacava o outro. Então, é difícil você querer falar que os espíritos, né, estão atacando ali, que são indébitos, mas essa cobrança aí foi falhas nossas, né? Falhas morais, falhas intelectuais, em diversas fases da vida, né? Então, é esse remédio, né? Tentar fazer o bem para melhorar um pouco o que deixamos para trás e desta forma vamos melhorando nossa moralidade e quem sabe, né? Essas influências vendo nossos esforços, né? Porque eles estão em todos os lugares, vendo essa nossa força de querer melhorar, de querer mudar, não se contentar, né, com este mundo, né, que vemos aí tanta violência, é fazer um pouquinho, né, tentar expandir o bem, a honestidade, que é tão raro de ver. Então, esse bem, esse esforço diário é que vai fazer a gente não... Léo, deixa eu só te interromper um minutinho. A Mary está falando aqui, ó, para nós, que na lei de Deus não existem injustiças, né? Então, realmente, o mundo está cheio de injustiça, a gente vê injustiça para todo lado, mas não existe injustiçados, não. Né? Porque seria óbvio, né? Deus é infinitamente bom e justo e misericordioso, né? Então, deixa eu só tirar aqui o seu microfone que está dando eco. Então, a gente tem que estar realmente, não achando que é uma punição, é um processo educativo, né? O planeta é uma grande escola, é um hospital e é escola. Então, quando a gente não aprende com amor, não é isso que a gente aprende logo quando chega na casa espírita, vai aprender com a dor. E às vezes a gente precisa vivenciar, até às vezes é porque existem energias mesmo. Nós estamos amarrados a esses irmãos do passado, e graças a Deus a gente esquece o que a gente fez, senão a gente não conseguiria, né? Conduzir a nossa vida de forma salutar. E só voltando um pouco à questão do André Luiz, realmente é uma ação e reação, que ele fala bastante sobre a questão da sintonia e que nós somos responsáveis pelas sintonias infelizes que hoje nos afligem, né, através desses processos de influenciação perversas, e graças ao caminho de vícios que partilhamos, né, compartilhamos no passado, no ontem. Então, André Luiz realmente fala essa questão. Eu tinha apontado, antes de você falar, da questão 518 no Livro dos Espíritos, né? Se vocês forem lá na questão 518, é uma pergunta sobre a atração, né? Atração por que os espíritos
se aproximam uns dos outros, né? Como é que se dá isso? Kardec pergunta aos benfeitores e a resposta é que os espíritos preferem estar no meio em que se lhe assemelham, né? Se acham mais à vontade e, de certa forma, conseguem estar mais certos de serem ouvidos. Então, realmente a questão da sintonia, ela é importante aí nessa questão da influenciação espiritual, porque, assim, nós temos um protetor, nós temos um mentor, e ele vai nos ajudar. Ninguém está sobre somente a influenciação do mal. É uma distorção que quem não estuda o espiritismo, né, quem não conhece, chega à casa espírita pedindo socorro e tal, às vezes acha que está sobre, única e exclusivamente, que está à mercê dessas forças, que alguém fez algum trabalho, né, algum magnetizador, enfim, fez um trabalho de magia negra e que ele está sujeito a isso. Mas não é assim que as coisas acontecem. Na verdade, e aqui eu tenho um caso para contar, não é um caso meu, não, eu também tenho um caso para contar meu, mas eu vou usar o do Kardec, que está lá no Livro dos Médiuns. Né? Se você for lá na questão 252 do Livro dos Médiuns, capítulo 23, questão 252. Kardec, nessa questão, ele fala que são as imperfeições morais que constituem quase sempre, né? Eu acho ótimo esse quase sempre, um obstáculo à libertação do processo obsessivo, ok? Então, ele fala, depois ele conta um caso de duas irmãs, né? Na casa delas estava acontecendo um caso de podergaster, ou seja, eles arrumavam as roupas simplesmente saíam dos móveis, iam parar no telhado, apareciam rasgados, apareciam com furos, né? Um processo de efeito físico, né? A gente tem um caso aí de efeito físico. Bom, enfim, mas sem entrar em detalhe técnico, estava acontecendo isso, e as irmãs, então, procuraram Kardec para entender o que estava acontecendo e ver se ele conseguia ajudar de alguma forma, né? E Kardec evocou o espírito que estava fazendo isso, realmente era um espírito obsessor, ele queria realmente, malévolo, né? Queria conturbar mesmo a casa. Muito bem, Kardec, então, fez a doutrinação e as coisas melhoraram lá na casa, né? As coisas acalmaram durante um período, durante um tempo. Depois voltaram a acontecer, de novo, depois de um certo tempo. E elas voltaram a procurar Kardec, e dessa vez a comunicação que veio foi de um mentor, de um espírito superior, que falou que, primeiro, que era para elas orarem pelos seus espíritos protetores, para que eles estivessem presentes, não abandonassem, exatamente porque em uma das irmãs, um espírito protetor teve que se afastar. Olha só que interessante, Léo. O espírito teve que se afastar. Por quê? Porque ela andou aprontando, né? Andou agindo fora das leis divinas. E o espírito superior falou o motivo, né? Falou assim de maneira bem clara e nítida, exatamente para que ela soubesse e, a partir daí, mudasse a maneira de agir. Ambas as irmãs tinham um problema com a claridade da língua, né? Elas não tinham muita discrição ao usar o verbo.
faziam fofoca, contavam maledicências, faziam chacotas, não sabiam controlar esse órgão tão importante. Então, por conta disso, esse obsessor que foi, enquanto ele estava vivo, depois ele desencarnou, estava provocando isso. Foi atacado por elas, né? Para você ver que não existe injustiça, como a Mary falou, né? Não tem essa de injustiça. Então, ele estava muito chateado e muito aborrecido, vingativo, porque ele desencarnou com essa mágoa, porque foi por conta da maledicência que elas espalharam sobre ele. Ele fazia aqueles efeitos. E, em especial, uma das irmãs tinha o espírito protetor afastado. Olha só que coisa. E aí as coisas voltaram a acontecer, exatamente por eles persistirem, né? Gostavam de falar mal do próximo, e houve uma chamada aí do espírito superior nesse segundo momento em que Kardec trabalhou. Então, ele enfatiza na questão 252 exatamente essa questão aí das imperfeições morais, como elas são importantes para que possamos obter a libertação desses processos obsessivos. Entendeu? Na questão 253, na sequência, vem uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui, de que nem todos os aborrecimentos, as dificuldades que a gente tem na vida, elas são ação dos espíritos. Porque tem muita gente que acha que tudo é obsessão. Ok? Então tem que tomar esse cuidado também. Kardec vem dizer para a gente na questão 253 que não é assim que a banda toca. Kardecão, então, eu adoro a maneira dele agir, né, dele organizar, porque ele coloca exemplos práticos. E aí, mais uma vez, ele coloca um exemplo de um lavrador, né, que estava sofrendo uma série de problemas no ambiente de trabalho, na fazenda dele, né? Os animais estavam morrendo, ficando doentes, as vacas não estavam dando leite, estava dando praga, e ele estava achando que alguém tinha feito um trabalhinho lá para ele e tal, tinha jogado um molho gordo. Não que isso não exista, isso existe. Né? Podemos até falar mais um pouco sobre isso. Que isso aí é um dos ataques, né? Magnetismo. Mas estava acontecendo isso. Aí Kardec examinou a situação e verificou que não era nada disso. Os espíritos falaram que era imprudência, imprevidência dele. Ele não estava fazendo a limpeza correta do curral, ele não estava fazendo a desinfecção, era por isso que os animais estavam morrendo. Por falta de vigilância dele. Não tinha nada a ver com o espiritual. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Léo, fala alguma coisa aí para nós. Eu queria ler aqui os comentários, Davi. Da Lucimar. Ele explica, acho que para mim aqui não está aparecendo. Não, é que está pequenininho para você, né? Eu leio aqui, ó. Ele explica também no livro Mecanismo da Mediunidade, muito sobre o mecanismo do pensamento. Por ser líquido, é preciso termos este conhecimento. A ideoplastia, acho que é isso que ela quis dizer. Eu estava vendo isso aí, e no livro complementando o que você estava falando, Davi, no livro de Bezerra de Menezes, A Loucura sob o Novo Prisma, livro revisado pela FEB, ele fala sobre isso, que Bezerra de Menezes nos aconselha para sermos mais cuidadosos com a nossa forma de conduzir a nossa vida, né, da nossa existência. Para a gente sempre procurar agir no bem,
por maiores que sejam os desafios, né? Vamos botar nos dias de hoje, enfrentando essas dificuldades de hoje, não importa o cenário que nós estejamos, né? De sempre tentar contribuir um pouco com o bem, né? Seja do tamanho que for. E ele diz também que essas influências que os espíritos exercem, né, os desencarnados, também existem entre os encarnados sobre os encarnados. Uma pessoa atua em cima da outra pessoa, forçando a opinião, né? A pessoa tem um poder de conduzir as pessoas, falando, dando conselhos e de certa forma, ali pressionando, dando opiniões, tentando forjar a opinião da outra pessoa. Então, de certa forma, isso é uma obsessão também de encarnado para encarnado, né? Então, é de espírito para espírito, né? E ele alerta muito para desse poder do nosso livre-arbítrio, desse poder que Deus permitiu nós fizermos. Certa vez, o médium, esqueci o nome dele, de Niterói, o Raul Teixeira, médium Raul Teixeira, um trabalhador veio falar para ele: pô, Raul, o fulano tá fazendo isso, já falhei, não tem jeito, toda vez eu falo com ele, acontece esses problemas, fala com ele lá. Aí o Raul olhou para ele: se Deus permite ele fazer isso, quem sou eu para reprimir ele? Ele usa o livre-arbítrio dele, né? Então, ele quis mostrar que o livre-arbítrio é de cada um, então a responsabilidade é de cada um. Por isso que Bezerra fala para alertar o que fazemos no nosso dia a dia, como nos conduzimos, né? O que fazemos com o nosso tempo, porque, como nós aqui, ser espírita só no centro é fácil, né? Tá todo mundo lá buscando, todo mundo lá querendo seguir Jesus, trabalhando, né? Mas ser espírita é ser em qualquer lugar. É ser em casa, se controlando, quando alguém te fura com o esporão ali, você sentir ali, mas amenizar, né? Não devolver, fazer o possível para se controlar. Na verdade, de se domar. É no trabalho, no ambiente de trabalho, onde existem intrigas, existem invejas, disputas. Ser cristão é ser em qualquer lugar. Porque só assim a gente vai cooperar com o bem e cooperar principalmente com nós mesmos. Porque os nossos exemplos são vistos em todos os lugares. A nossa maior divulgação, né? A nossa maior divulgação é o nosso ato de ser. Quando acontecem fatos, né, que estão fora de nosso controle, porque muitas vezes acreditamos que tudo está no nosso controle. É aí que a gente se engana, é aí que a gente deixa a ilusão para lá, porque quase nada está sob nosso controle, né? Só o nosso livre-arbítrio ali, nosso poder de ação que a gente faz hoje, nosso presente, porque o passado já passou, né? Não adianta a gente murmurar o que já passou, não adianta também ficar sentado só esperando o futuro, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço isso. Não, é presente hoje, é um pouquinho de cada um. Eu me recordo, uma vez eu falei num estudo que a gente fez com o nosso grupo NEP, né, que a gente estuda o Evangelho com o Espiritismo, a gente estava falando lá que ninguém nasce grande. Se vemos exemplos de grandes cristãos, de grandes pessoas, foi um pouquinho de cada dia. Então, essa tarefa do nosso livre-arbítrio de hoje, tentar nos controlar, deixar a vida alheia um pouco, né? A gente tem essa facilidade, né, de controlar a vida das pessoas, dar opiniões, mas o problema, o maior objetivo da nossa encarnação mesmo é nos domar, é nos modificar, né? Modificar a nossa moral pessoal. É uma tarefa constante, né? Porque nós aqui nos dizemos somos cristãos, somos espíritos, somos perfeitos, né?
Muitos entendem que você está lá, você não pode fazer. Não. Erramos ainda, né? É natural do nosso estado ainda evolutivo errar, mas a gente está tentando. Mesmo que não saia muito bem, né, nossos projetos, mas a gente está tentando e todo mundo está tentando ser feliz. Não importa quem quer que seja. Pode ser espírito inferior, espírito mal, seja o que for, a gente está falando aqui, de nós. Todo mundo quer ser feliz, mas muitas das vezes conduzido pelo lado errado. O Emmanuel falava pro Chico o seguinte: se alguém te faz o mal, o problema é dele. Agora, se você faz o mal, o problema é teu. Então, o mal que nos fazem não nos faz mal. O Divaldo usa muito esse termo. O mal que nos fazem não nos faz mal. Mas o mal que eu faço me faz mal, porque me torna um homem mau. Isso aí ele aprendeu com Joana. Então, a gente tem que ter isso sempre em mente, né? Para poder crescer. Léo, eu tenho tanta coisa para falar sobre esse tema que a gente vai ter que fazer outra live sobre isso aí, cara, parte 2. Porque já está 46 minutos e eu tenho tanta coisa para falar aqui da Sueli Caldas Schubert, de invigilância, hipnose nos crimes, né, obsessão durante o sono, nada disso nós falamos. Então, aí, a gente tem tema aí para mais uma live, porque é muito empolgante. O Espiritismo traz essas explicações. Muito bom. E a gente já está no final. Aí eu passo a palavra para você, para a gente fazer já as despedidas, porque vamos fazer a prece e ainda tem algumas orientações aí para o final. A Simone Alcântara fala que este tema é muito bom, mas é verdade, é por isso que a doutrina está repleta desses artigos, né? Dessas informações que nos orienta, né? Nos orienta o porquê das coisas, né? Nada é por acaso, então a gente tem que fazer o bom uso. E eu vou ficar com uma frase aqui de Bezerra, que ele fala que cada um de nós forma uma atmosfera moral, dentro onde só podem penetrar espíritos de nossa natureza. Se nós estamos sempre buscando o bem, sempre nos esforçando, lendo, tentando, quando tiver em certas ocasiões, apaziguar uma indiferença, tentando ajudar, sempre buscando fazer o bem, cooperar com a Terra, né, com a humanidade, é natural de você atrair espíritos que seja dessa natureza também. Agora, do contrário, se fazemos o mal, agimos com segundas intenções, prejudicando outras pessoas, é fato que vamos atrair espíritos desse nível, porque somos que nem antena de rádio, né? Sintonia. Você está numa rádio ali, a sua frequência atrai sinais, né? Sinais iguais. Então, é isso. Se você fizer o bem, como dizia, né? No Evangelho fala, se seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Agora, se seus olhos forem luz, todo o seu corpo estará iluminado. Então, tudo está em nossas mãos. Basta querermos, né? O querer sair da palavra e entrar no agir, né? No agir, no fazer, mas tudo começa no querer, nos nossos pensamentos. Bom, então vamos orar. Depois eu passo para vocês algumas informações importantes aí ao longo da semana, os acontecimentos. Vamos elevar o nosso pensamento, pedir
ao Pai Celestial e ao Mestre Jesus, que possamos estar abertos às verdades do mundo espiritual, trazido pelo Espiritismo, o cristianismo redivivo, que possamos despertar dentro dos nossos corações o desejo de fazer o bem, pois somente a prática do amor, o exercício da caridade em nossas vidas, poderá nos ajudar o próximo, né, servir sempre. Assim agindo, certamente estaremos abrindo um caminho bastante largo para o reino dos céus, aonde jaz o nosso Pai Celestial. Que o Espiritismo, então, possa nos ajudar a compreender, a aceitar com resignação aquilo que não possa ser mudado, e que Jesus esteja presente em nossas vidas sempre. Que possamos, então, elevar o nosso pensamento para que os benfeitores, nossos amigos espirituais, possam manter conectados a nós, ajudando-nos nos momentos difíceis. Pedimos ao Mestre querido uma vibração amorosa para o nosso orbe, nossa terra, onde há tantos irmãos necessitados de assistência, do ponto de vista material, nos hospitais, nas prisões, nas ruas, quanto à assistência do ponto de vista espiritual, sobre perseguições, sobre a ação maléfica de N espíritos, que Jesus, então, possa estar presente em nossos corações, pedindo essa vibração positiva, para que tenhamos a coragem, a força e encontremos o caminho para refazer o reajuste necessário, né? Passar pelas provas e as expiações de maneira salutar. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, e graças a Deus. Bom, hoje a nossa live deu uma estendida, já está com 53 minutos, e, eu queria lançar aqui os temas para a próxima semana. E tem uma turma aqui que está falando que a continuação desse tema seria interessante. Então, seria bom vocês sinalizarem, porque a gente trouxe aqui mais 3 temas. Né? A geração nova é um tema da Gênese, muito legal esse tema. A igreja cristã primitiva, tema também interessante. Tema 2. Tema 1, geração nova. Tema 2, a igreja cristã primitiva. O tema 3, a terapêutica espírita. E o tema 4, continuação. Continuação aí dessa discussão, que faltou aqui algumas coisas. Tá bom? Falar mais um pouquinho sobre obsessão. Aí vocês votem, coloquem aí, e a gente depois vê com carinho. Se ficar alguma pergunta também, tragam para nós. Eu gosto não sei tudo, não sei nem os números das questões, tirando a 459, que essa questão ela tem um significado para mim, tirando ela, eu não lembro das outras, mas quando eu tenho a temática, eu vou lá e estudo. Tá bom? Então, a gente não sabe tudo, mas eu adoro pesquisar. Eu adoro uma pergunta. Ok? Então, a gente está com o nosso centro, né? Espírita, Fé, Esperança e Caridade, nosso centro centenário, que no sábado completou 100 aninhos. Nós temos as lives na segunda-feira com a Mary, na terça-feira com a Mary às 19 horas. Toda segunda às 19 horas,
temos a live da Mary. Na terça, às 21 horas, eu e o Leonardo. E na quinta, a gente tem também live. Essa quinta-feira agora, quem é que vem, Léo? Eu agora esqueci o nome dela, acho que é... É a Carol, só não estou lembrando, é do canal Meninas Espíritas. Uhum. Bom, tá aqui na nossa página, né? Ele está divulgando bastante. Eu também não lembro de cabeça, sinceramente. Então é isso. Gente, fica com Deus, boa semana para todos. Espero que vocês tenham gostado aí da temática, do que a gente trouxe, do estudo, e até semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? É isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.